Bem, olá pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou o Bruno, eu sou psicólogo, tenho mestrado aí em saúde pública, estou acabando meu doutorado em saúde coletiva na Unicamp e estou atualmente na diretoria da Abrantes, sou o primeiro secretário e estamos aqui para realizar mais desses lives, dessas webinários que a gente vem fazendo pela Abrantes no período de pandemia, que é para manter aí o contato entre as pessoas, as trocas de experiências, discussões importantes do campo, enquanto a gente está aí precisando manter o nosso isolamento e tal, né? Então, para a gente começar, primeiro eu queria agradecer a participação dos nossos convidados. O nosso tema de hoje é o renascimento psicodélico e a realidade brasileira. É, a gente tem como convidada aí a Beatriz Labate, a Bia Labate, que é sim, praticamente uma lenda aí, viva nos estudos, campos dos estudos com ayahuasca, fez estudos muito fundamentais aqui no Brasil, nos diversos contextos, né? Fundou o NEIP, o Núcleo de Estudos também que teve muita importância e que reúne pesquisadores de muito peso aqui no Brasil sobre a área de psicoativos. E hoje em dia ela é fundadora, está lá morando na Califórnia e está como fundadora e diretora do Chacruna Institute. Depois ela vai apresentar, quando ela fizer falar dela, ela apresenta um pouco os diversos braços do que o Chacruna vem realizando. É, e ela está ali, digamos, parece que surfando lá na onda, né, psicodélica, lá na Califórnia, vivendo um momento, acho que é isso, né? O contato que eu tenho com esse contexto, vejo que é uma coisa assim de coisas muito promissoras, de pesquisas muito inovadoras, muito dinheiro entrando, né? A possibilidade para daqui a pouco de diversas terapias para diversos transtornos, tal. É, e daí por isso que eu acho que é interessante esse nome do renascimento psicodélico, que traz aí essa ideia de uma renascença, de uma coisa nova, de um futuro positivo, futuro bom, né? É, e do outro lado estamos nós aqui, nós outros brasileiros, o Fernando, Toffoli e eu, vou apresentar eles, vivendo aqui na nossa realidade brasileira, né? Que daí tá mais para distópico, fim de mundo e tal. É, então, daí a gente tem o nosso segundo convidado, que é o Luiz Fernando Toffoli, que é psiquiatra, professor da Unicamp e que é fundador do Icaro, que não sei se eu lembro de Icaro, depois você diz a sua, eu não lembro a sigla de cabeça. E também do LEIPS, que é o Laboratório de Estudos sobre, Interdisciplinar Psicoativos, então dois braços de estudos na Unicamp, que vem fazendo pesquisas, né, sobre psicodélicos, sobre ayahuasca, e sobre políticas de drogas, tal, que eu acho que ele vai poder também trazer aí coisas dessa realidade brasileira em relação a pesquisas que têm também sua grande importância, também inovadoras no campo da ayahuasca, e o Fernando Bezerra, que é psicólogo, que é doutorando na PUC de São Paulo, junguiano, fundador da Associação Psicodélica Brasileira, junto com outras pessoas, que é uma associação que vem aí fazendo diversas ações, diversos esforços na busca de tanto publicizar essa discussão, levantar essa discussão no Brasil, legitimar essa discussão, né? Porque eu acho que facilmente ainda é visto como algo não é muito sério, né, por alguma parcela da sociedade e tal, e levantando discussões sérias, importantes, para a gente poder pensar como esse renascimento pode estar e já vem acontecendo no Brasil de alguma forma, né, como o uso dessas plantas podem melhorar aí a qualidade de vida, melhorar diversas situações no Brasil, e como a gente consegue legitimar esse uso num contexto tão obscurantista, tão difícil como o do Brasil. É, eu estou vendo, então, várias pessoas aí falando boa noite no nosso chat. Boa noite a todos e todas. Quem quiser fazer comentários, o Luiz Felipe Siqueira Valente já fez um comentário do que quer dizer ICARO, que é a Cooperação Interdisciplinar para a Pesquisa e Extensão da Ayahuasca, em inglês. Da ICARO, o nome. Obrigado, Luiz. É,
Então, quem quiser fazer comentários aí, perguntas para os nossos convidados, fiquem à vontade, que daí eu vou trazendo aqui e a gente vai continuando esse debate. Acho que a ideia é a gente poder pensar um pouco as perspectivas desse campo no Brasil, né? A partir um pouco, a gente pensou desse contraste entre o que a Bia vai trazer, do que ela está vivendo, do que está acontecendo lá na Califórnia, e do que o Fernando Toffoli e eu, que também pesquiso sobre o tema, né? Venho trabalhando também com ibogaína, o que a gente vem lidando. Então, a partir desse contraste das diferenças, a gente poder pensar que perspectivas a gente tem no Brasil, né? Eu acho que a gente tem caminhos muito interessantes, né? E então a bola está levantada. Eu queria, então, primeiro fazer uma pergunta para os nossos convidados. Assim, primeiro começar pela Bia, depois pelo Toffoli, depois o Fernando, cada um respondendo. O que principalmente vocês têm feito e têm visto nesse campo aí dos psicodélicos aí nesse último ano, né? A Bia organizou uma conferência que aconteceu agora já durante a pandemia, Psychedelic Liberty Summit, e que foi assim uma ousadia, né? Porque era um momento inicial, digamos, da pandemia que aconteceu virtualmente, foi um sucesso, né? Levantou discussões importantes, teve uma participação muito grande e tal. Então, para cada um poder comentar o que vem fazendo, o que tem visto, para a gente poder começar esse nosso debate aqui. Bia, fica à vontade. Isso, você está muda aí. Oi, eu queria começar agradecendo o convite de participar. Eu sou membro da Abrande, eu sempre paguei desde o começo, acho que sou das primeiras fundadoras. A Abrande tem um parentesco com o NAPE, acho que o NAPE é a instituição mais antiga nas ciências sociais, né? Sem contar as iniciativas de redução de danos ou coisas mais na área de saúde, mas na parte de ciências sociais, acredito que o NAPE foi a primeira instituição a trazer esses debates. A gente se fundou mais ou menos em 2000, 2001, então são 20 anos, né? E agora eu moro na Califórnia, então essas situações me deixam assim emocional e nostálgica, saudades do Brasil, muitas memórias, muitas pessoas queridas, muitas histórias, e é maravilhoso ver o desenvolvimento desse campo. E por outro lado, parece que tudo mudou, mas tem um lado que continua tudo meio igual, é um pouco esquizofrênico, né? Ainda o tabu, o estigma, o preconceito, a ignorância, com isso tudo ainda é muito forte. Mas eu estou morando fora do Brasil faz quase 10 anos, embora mantenha laços diários, e meus pais moram aí. Morei na Alemanha, depois no México, e agora estou faz 3 anos na Califórnia. E aqui na Califórnia eu estou tentando avançar o nosso instituto, que é o Chacruna Institute for Psychedelic Plant Medicines, que é até um pouco chatinho de traduzir, né, porque a gente não faz muito sentido falar plantas psicodélicas medicinais, então a gente vai em plantas sagradas, plantas psicoativas, plantas psicodélicas, um pouco o problema de definição. Eu tenho esse trabalho e eu também trabalho no MAPS, o Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Então, eu tenho um trabalho mais, vamos dizer assim, que é mais engajado, e eu sou a pessoa responsável, e eu levo com a minha própria identidade, a minha raça e o meu jeito, e o outro que é o mais oficial institucional, que é o MAPS. E o que a gente está vendo aqui é uma explosão, realmente, é uma loucura. O campus alterou completamente, e eu estou falando dos últimos 2 anos, mas menos ainda do que os 2 últimos anos, é o último ano. O último ano é outra realidade, é uma coisa completamente chocante. Quem está seguindo essa área dos psicodélicos está acostumado com esse circuito. A gente olha a bibliografia, a gente conhece todo mundo, a gente localiza quem é o pesquisador, qual é a linha de pesquisa, qual é a universidade, você sabe mais ou menos publicações anteriores, você já encontrou com essa pessoa num congresso. É um campo pequeno, mal ou bem. E tem os principais conferências, né, que são os grandes referenciais, Breaking Convention na Inglaterra, a Open Foundation na Holanda, o MAPS nos Estados Unidos, o Horizons aqui, o Chacruna aqui.
Agora, o que aconteceu é que são dois movimentos simultâneos. Por um lado, é o avanço dos ensaios clínicos, né, tanto para a psilocibina quanto para o MDMA, seja o MAPS de um lado, com o MDMA para o estresse pós-traumático, e a psilocibina pelo Compass e pela Usona, para o avanço tratamento da depressão. Então, a previsão é que isso seja legal em 2022, 2023. Esse é um movimento que rola no sentido das terapias. E o outro movimento que pegou todo mundo de surpresa, que é um pouco inesperado, é essa onda de descriminalização, que começou em Denver com a psilocibina para uso genérico, não só terapêutico, e depois em Oakland todas as plantas sagradas, ou enfim, as da lista 1, e depois disso em Santa Cruz, e agora Ann Arbor. E aí é uma espécie de dominó. Então, esses dois movimentos, tanto dos usos medicinais quanto da descriminalização, ainda considerando que os usos medicinais é um uso restrito para um certo contexto, com certo protocolo, com 1000 regras, e a descriminalização também não pode achar que, oba, agora pode, porque simplesmente é tirar a prioridade da perseguição legal, ou seja, se você for pego, você não vai ser... acabar na prisão, mas não é que pode vender, trocar, enfim, trocar sim, mas não pode distribuir todos aqueles outros verbos, né, que dizem respeito às drogas. Mas, de qualquer maneira, é uma brecha maior. Então, isso gerou uma corrida de um verdadeiro Eldorado, e é uma coisa totalmente sufocante e impressionante de ver, e causa, eu acho que ansiedade. Os pesquisadores que estudam os potenciais dos terapêuticos dos psicodélicos para tratar com ansiedade, todos estão precisando fazer tratamento para ansiedade também, por causa dessa febre que está rolando. Então, assim, todos os dias é uma nova empresa, é um novo documentário, é uma nova pesquisa de doutorado, é um novo blog, é uma nova celebridade falando qualquer coisa, é um novo anúncio de televisão, é um novo documentário na Netflix, é uma nova coaching e o microdosing, é uma fabricação assim incrível de experts, né? E aí tem esse mercado do integration, que eu acho que é um assunto legal, que o Bruno e o Toffoli escreveram um artigo para o nosso próximo livro, que é um pouco essa fabricação, né, desse novo expert, e com isso todo o mercado. Então você tem que fazer preparation, você tem que fazer integration, e é importante fazer preparation e integration, e aí tem mais as 1000 associações, e aí tem os 1000 treinamentos para terapeutas, para pessoas que querem conhecer, e aí tem as ONGs que querem estudar, e aí tem as novas publicações, e esse fenômeno que mistura o mercado com o conhecimento, porque quase todas as startups, elas têm um braço que é um braço de marketing, que é oferecer conteúdo grátis. Então, você publica blogs, anúncios, conversas, webinars, como parte de lançar a sua marca. Então, tem uma explosão também de artigos, de seminários. Isso tudo, com a pandemia, explodiu 10 vezes mais ainda, porque acho que as pessoas não têm muita opção de lazer, não pode sair, não pode viajar, não pode ir em restaurante, pode ver amigo. O que explodiu de conferência assim, é uma conferência a cada semana aparece uma conferência nova. Então, assim, esse é o fenômeno totalmente prevalente no momento, que são essas conferências meio corporate, que são pelas novas empresas que lançam esses produtos. Mas, enfim, eu vou começar a falar e não vou parar nunca, Bruno. Me controla. Porque eu posso ir. Não, pode continuar um pouco mais, fica à vontade. Não, assim, é que realmente está sufocante, é um espiral maluco, entendeu? Então, com a pandemia, eu dizia que antigamente você ia numa conferência, você, né, pegava um avião, tomava um cafezinho. Agora você pode falar numa conferência no sábado e outra no domingo, em 2 países diferentes, em 2 coisas diferentes. Então, a combinação, eu acho que da explosão do mercado com a pandemia, e eu acho que também com o estado do mundo, porque as coisas, né,
entre Brasil e Estados Unidos, vamos combinar que a gente está, né, coroado. Entre Trump e Bolsonaro, conseguimos o arco assim mais completo da paródia, da caricatura humana do que é estar nesse planeta hoje. Então, entre esse clima político e os protestos que está tendo aqui, e os incêndios, e o clima de eleição, e a pandemia, e a falta de perspectiva dessa saída desse túnel que ninguém sabe quando é que vai ser, onde, quando, e uma espécie... Isso também gera uma ansiedade, as pessoas agarram nos psicodélicos mais ainda como uma espécie de salvação, como uma espécie de solução, como uma esperança, né? E aí essa meta-reflexão de tentar criar psicodélicos para tratar da ansiedade relacionada aos efeitos do Covid. E aí todas as comunidades ayahuasqueiras, as comunidades usuárias, tentando descobrir. Então eu sinto que as coisas estão completamente aceleradas, as coisas estão quase fora do controle, e eu particularmente tenho sofrido bastante, sem contar as pressões econômicas do que é tentar fazer uma ONG e as 1000 burocracias e custos legais e administrativos. Como resultado, estou fazendo uma dieta inteira de mídia social, sem consultar nada de internet, porque eu acho que a gente está num ritmo de relações e de enfim, dinâmicas que a gente nunca viveu antes. E para quem era daquele povo hippie, né, bicho grilo, que usa pulseirinha de índio, que vai para o México, que gosta da Amazônia, que acampa, que... É outro mundo, é o mundo dos psicodélicos, dos investidores. É o seguinte, o cara fez uma fortuna no mundo da cannabis. Aí ele está assim, eu vou investir em esportes, na Fórmula 1, eu vou investir numa startup da China ou eu vou investir numa companhia que trata depressão com psilocibina? Vou investir nisso. Então, recentemente, o Compass Pathways, ele go public, eu não sei como é que fala isso, mas ele colocou a sua, vamos dizer assim, a sua empresa no mercado. Entrou na bolsa, né? Entrou. Lançou ações na bolsa. Aí eu acho que ficou avaliado em 1 bilhão, 800 milhões, eu nem sei, são números que não dá para... E aí o próprio MAPS também está numa certa encruzilhada, porque o MAPS abriu os caminhos, o MAPS ele é como se você estivesse lá numa selva, né, sem bússola, e fosse lá com uma picada, tentando achar um caminho. E aí ele abriu essa floresta, e agora vai vindo os ônibus com os turistas, com todo mundo chegando atrás. Só que o MAPS, ele também fica se você pensar, o MAPS, quando o MAPS surgiu, não existia a possibilidade, vou investir ou vou fazer uma organização non-profit? Porque não existia a fé nesse caminho, não existia nenhuma perspectiva de que isso ia dar certo. O MAPS tem mais de 30 anos, então, até agora ele já conseguiu várias conquistas, abriu esses caminhos, e aí, com isso, vão chegando esses novos... stakeholders, players, essas novas figuras, personagens. E aí o MAPS, eles têm uma visão positiva e procuram manter a boa moral, mas é um pouco assustador também, porque qual é o estímulo desse modelo econômico? Uma coisa é você doar e fazer uma filantropia, você dá para uma instituição que depois vai ter o IP, a propriedade intelectual pública. E a outra é um modelo onde você investe numa empresa que não tem o IP público, é fechado, e aí você recebe esse dinheiro de volta. Então, qual que é o estímulo de doar hoje, quando você tem a opção de investir? E será que essas empresas não vão começar a roubar todos os terapeutas do MAPS e todas as pessoas que abriram os caminhos? Então, a gente já está vendo essa fusão esquisita. Quase todas as novas empresas, lembra? É um mundo pequeno, a gente falou, a gente conhece todo mundo, a gente vê as pessoas nos congressos. Essas novas empresas todas começaram a pegar os pesquisadores. Então, todos esses principais pesquisadores, eles já estão nos advisory boards dessas principais empresas.
Então o clima aqui está assim, está um clima pesado, está um clima competitivo, mas também eu acho que tem um clima de esperança, porque é um clima de abertura de novos caminhos, novas possibilidades de cura, e a discussão que se faz é um paralelo entre o mundo da cannabis e o mundo dos psicodélicos. A gente consegue aprender as lições da legalização da cannabis e criar outros modelos para os psicodélicos? Ou o capitalismo é prevalecente e as regras do mercado vão dominar, e todo esse papo é um papo cabeça, mas que não vai dar em nada, porque no final, money talks, e quem tem dinheiro vai conseguir levar os projetos adiante? Este é um pouco o clima dos Estados Unidos hoje, e obrigado de novo, desculpa se eu me estendi. Pia, muito obrigado, viu? Passar para o Toffoli agora, e você, Toffoli, o que você vem fazendo, o que você tem visto aqui? Então, Bruno, obrigado pelo convite, seu da Brand, para poder falar sobre o fascinante tema dos psicodélicos. Bom, a Bia já colocou o tom de como é que a coisa está na contemporaneidade, né? E lá fora, né? De certa forma, é um mundo bastante diferente do que a gente está vivendo ainda aqui, embora já se comece a despertar uma certa curiosidade e um interesse corporativo também por esse campo, né? Muito motivado com o que aconteceu no caso da cannabis, onde a gente tem os colegas psiquiatras e médicos já estão sentindo isso de certa forma, né? Uma visita de representantes farmacêuticos do campo da maconha medicinal, né? E ensinando, inclusive, como é que faz o pedido do ponto de vista judicial e tudo mais, né? Quando é necessário fazer isso e desenrolar a parte burocrática e tudo mais. E nós não temos ainda nada da maneira que tem acontecido nos Estados Unidos, né? Mas isso acende um ponto de exclamação para a gente prestar atenção no que pode acontecer. Você pediu para eu dizer o que eu estava fazendo primeiro, né? E eu já fui entrando aqui no tema da Bia, porque esse realmente é o tema do momento, né? O tema fascinante do momento. Então, eu coordeno 2 grupos de pesquisa aqui na Unicamp. Um é sobre política de drogas e o outro é sobre pesquisa terapêutica e outros tipos de pesquisa, na verdade, envolvendo a ayahuasca, e também a gente tem trabalhado agora mais recentemente com outros psicodélicos, inclusive a ibogaína, né, que é o seu caso, uma vez que você faz parte desse grupo também, o Bruno, né, e também psilocibina, né, e os estudos são de vários tipos. A gente trabalha desde, né, a gente tem projetos de pesquisa que agora estão esperando para começar por conta da Covid, que envolvem administração, né, de ayahuasca para sujeitos, para participantes saudáveis. Há estudos que envolvem bioética, por exemplo, o Luiz Felipe, que está aí assistindo a live, já fez comentário, está envolvido num projeto sobre bioética. A Camila Benedito, que também está aí, está envolvida numa parceria que a gente está fazendo com um grupo de pesquisa na França, coordenado pela Emília Sanabria, antropóloga, que vai olhar mais para, de fato, aí, aspectos sociais e antropológicos da pesquisa com a ayahuasca no Brasil, no qual a gente é parceiro. Estudos que a gente faz com survey online, né, com pesquisas online, estudos qualitativos, como o do Lucas Maia, enfim, tudo que puder envolver o campo. Até inclusive estudos de botânica, né, a parceria com o Instituto de Química, com a professora Alessandra Sussulini, na parte de dosagens. Então tem um monte de coisa acontecendo, e é por isso que tem o ID interdisciplinar, porque realmente a gente entende que, do ponto de vista da universidade, o tema é tão vasto, é tão grande, é tão importante, que só fazendo muitas parcerias mesmo para a gente poder entender melhor, né, sem, ou pelo menos tentando evitar colonizar a ayahuasca e os outros psicodélicos, né? Isso é uma coisa que a gente tem uma certa preocupação. Está um pouco na modinha, né, falar de decolonizar, mas a gente tem uma preocupação muito sincera em não se apoderar da ayahuasca como um fenômeno puramente científico, e compreender que ele tem, e os outros psicodélicos também, mas principalmente no caso da ayahuasca, por ser um fenômeno brasileiro, né, que tem uma complexidade que merece ser olhado com muito carinho, né? E aí,
acho que dentro dessa questão do contexto e da realidade brasileira, uma coisa que seria mais ou menos óbvia eu falar é justamente do contexto de pesquisa, né? As pessoas podem perguntar, e aí, é possível fazer pesquisa com psicodélicos no Brasil, comparando com o que já está sendo feito em outros países do mundo? Olha, bom, primeiro a gente tem menos dinheiro para pesquisa, mas a gente tem menos dinheiro para pesquisa para qualquer tipo de pesquisa, né? Não apenas com psicodélicos. Eu até acredito que, bom, de fato a gente tem um pouco mais de... o campo dos psicodélicos ainda tem um preconceito envolvido nele, com certeza, mas talvez não seja a principal questão, e talvez não seja maior do que em outros lugares do mundo. Essa é a impressão que eu tenho, pelo menos. Percorrendo os caminhos da universidade, falando com figuras da administração, participando do comitê de ética, assumindo o comitê de ética e os projetos que a gente tem aprovado. Então, quando a gente solicita também autorização, né, porque você tem que fazer solicitações para poder trabalhar com substâncias proscritas no Brasil, né? Você faz solicitações para a Anvisa. E utilizando da burocracia da universidade para isso, as coisas têm andado, né? E o Brasil faz parte dos países que está inovando nesse campo. Tem grandes pesquisadores que já empurraram a pesquisa para frente, né? A gente pode nomear, por exemplo, o Rafael Guimarães dos Santos na USP de Ribeirão. A gente pode nomear a equipe do Instituto do Cérebro Natal, principalmente no caso da ayahuasca, o Drauzio de Araújo, mas tem o Siddhartha também, o Siddhartha Ribeiro, o Stevens Rein no Instituto Dora na UFRN, né? O Eduardo Schemberg com o estudo recente aí do MDMA. Então, o Brasil tem um corpo de pesquisadores, sem falar outras pessoas também, né? Não dá para nomear todo mundo assim rapidamente, que está envolvido nesse campo, né? Mas é interessante que, bom, pelo menos no Brasil, todo esse buzz, todo esse hype, né, que está acontecendo em relação ao campo corporativo nos Estados Unidos, ele não tem se refletido no campo da pesquisa. E acho que mesmo no exterior, assim, embora tenha grandes pesquisadores que estão envolvidos, começaram a se envolver nessas diversas empresas, nessas diversas startups, ainda não temos, assim, parece ser uma coisa assim, mais de um investimento futuro do que algo que já esteja acontecendo no presente. De fato, a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso, especificamente dentro dessas propostas que se colocam do uso terapêutico de psicodélicos, como coisas dadas, como coisas já comprovadas. Existe todo um processo complicado do ponto de vista tanto burocrático quanto científico, e na fronteira entre o burocrático e o científico, que envolve a regulamentação de, vamos dizer assim, novos medicamentos, que é isso que seriam, né? No caso, são medicamentos muito interessantes porque eles não, na grande maioria deles, eles não vêm sozinhos. Eles necessariamente, dentro do modelo proposto atualmente, são combinados com psicoterapia. Isso já é uma coisa inovadora, já é uma coisa muito interessante. O Fernando gosta muito desse tópico, especificamente dessa fronteira aí, e dessa potencial colaboração entre terapeutas e prescritores também. E por que não os terapeutas serem prescritores? Tem uma discussão aí sobre isso também. Então a gente tem um campo se abrindo, né? Mas talvez um campo mais... assim, mas efetivamente, até agora, a gente não conseguiu demonstrar, do ponto de vista científico-burocrático, de que são efetivos. Você acha que eles têm potencial terapêutico, Toffoli? Eu acho que sim. Mas, por exemplo, não dá para alguém me procurar ainda, como vem acontecendo, aconteceu essa semana passada, na semana anterior, pessoas me perguntando, olha, você conhece um psiquiatra que prescreve ayahuasca? Você conhece um psiquiatra que prescreve cogumelos, né, mágicos, né, psilocibe, que não são ilegais no Brasil, nem ayahuasca? Mas a ayahuasca está regulamentado para uso religioso, não para uso terapêutico. E os cogumelos não têm regulamentação nenhuma. Então, o psiquiatra não pode prescrever, não é que nem cannabis. As pessoas já acham que é igual a prescrição de cannabis, que já pode acontecer no Brasil. Não é uma coisa absolutamente simples, tem uma série de questões para a gente discutir, mas isso não pode ser feito no Brasil. Essa é uma questão de fórum pessoal, da pessoa querer tomar ou não, e se o psiquiatra quer ou não acompanhar esse processo.
mas o psiquiatra não pode prescrever, ele não pode indicar. Quer dizer, ele pode fazer o que ele quiser, mas se ele fizer, ele está sob risco, né? Sob risco das autoridades, inclusive das autoridades médicas. Então, porque não está regulamentado. E aí, nesse potencial futuro, entendendo que nós vamos ter novas ferramentas terapêuticas, há uma invasão de um capitalismo predatório. Não sei se existe capitalismo que não seja predatório, mas dá mostras claras nessa situação de que é bem predatório. O que a Compass Pathways fez foi uma coisa parecida com um dumping, né? Entre aspas, no mercado psicodélico, que nem existe ainda, e que é muito sério e é muito preocupante, né? Ao mesmo tempo, ONGs que vêm trabalhando com isso há muito tempo, como o MAPS ou a Beckley Foundation, tendo ou querendo, não sei muito bem, se envolver com ramos de business, né? Tendo que entrar nisso. E porque também isso funciona muito desse jeito também, no mundo onde tem muito dinheiro rolando, que é o mundo do norte global, né? Antes eu não sei quanto, não sei se eu falei muito, se eu já devo parar. Posso falar mais um pouquinho, Bruno? Vai lá, pode falar. Eu acho que essa discussão abre uma fronteira muito interessante, que é a fronteira entre o universo vocês podem chamar, se quiserem, de neoliberalismo, ou a gente pode falar de capitalismo em si mesmo, e como é que ele se confronta no século XXI e na década que se inicia agora, com aquilo que foi comentado por alto pela Bia, como os bichos gringos que gostam de acampar, né? No passado, nos anos 60, parte da razão da proibição dos psicodélicos se deve a uma postura política de quem usava psicodélico, que era inimigo, entre aspas, inimigo do sistema, né? Inimigo da guerra, né? Pacifista. E uma forma de controlar essas populações era controlar as drogas que essas populações usavam, porque os psicodélicos não eram proibidos até então, né? A maconha era, outras drogas eram, mas LSD, psilocibina, né, DMT, não eram substâncias proscritas. E o interessante é que quando foram proscritas nos Estados Unidos, elas imediatamente foram proscritas e colocadas, apesar da evidência já disponível na época, colocadas no lugar de substâncias que não tinham qualquer valor terapêutico. O que é algo, né, que não faz sentido. Pode-se argumentar que a pesquisa científica que tinha sido feita naquela época não tinha os controles rigorosos que passaram a acontecer depois de aproximadamente 62, 63, né? Mas, mesmo assim, todos os psicotrópicos terapêuticos desenvolvidos pela psiquiatria entraram no mercado sem testes rigorosos. Mas eles não eram psicotrópicos que envolviam alteração da consciência necessariamente, enquanto que nos psicodélicos, sim. Essa alteração ela faz parte do pacote e é bastante provável que essa alteração faça parte do pacote terapêutico. E aí, esse movimento, que foi um movimento de desconexão dessas substâncias com o establishment, agora volta pelo outro lado, com o establishment investindo pesadamente para que elas entrem dentro do esquema, né, do neoliberalismo e do capitalismo. Eu acho que vale a pena a gente pensar quais são todo esse universo, como é que isso se dá, como é que isso está acontecendo. E eu acho que um dos elementos ligados a isso, e a Bia falou en passant, eu vou explicar porque talvez o público da Brand não saiba, ela falou de microdosing, né, que é microdosagem, a microdosagem de psicodélicos. Você tomar doses ínfimas com pouca ou nenhuma experiência psicodélica, ou experiência de alteração de consciência mais nítida causada pelos psicodélicos, com o objetivo de aumentar a produtividade. Não só isso, mas bem-estar, bom humor, empatia, né? Mas muito entrado na moda por conta do Vale do Silício, né? Como uma coisa da moda, como uma coisa que te dá animação e que te dá a capacidade de ser criativo. Criatividade é uma coisa muito peculiar, eu não vou entrar nessa discussão, mas, por exemplo, há uma discussão na literatura sobre o efeito do álcool na criatividade, que é uma substância que, né, para a grande maioria das pessoas, ela é considerada uma substância de uso recreativo, né? Se bebe para ir para uma festa, para conviver com as pessoas, mas não como uma forma de gerar criatividade.
a criatividade é uma coisa difícil de você medir do ponto de vista científico e muito fugaz, porque né, como é que você define o que é ser criativo ou não? E no caso de substâncias que são extremamente moduladas pelo contexto, como no caso dos psicodélicos, se você olhar, por exemplo, o livro recente de um escritor israelense chamado Ido Hartogson, ele fala que ele vai discutir o uso do LSD especificamente em diversos cenários. No cenário da CIA, como soro da verdade e controle mental, que acabou não dando certo, como simulação de psicose, como uma forma dos psiquiatras estudarem a psicose de maneira transitória, como terapêutico, como contato com o espiritual, como ferramenta de contracultura. Puxa vida, mas pode tudo isso? O contexto molda muito do efeito dos psicodélicos, provavelmente, né? Então, o contexto pode ser moldado também para um contexto capitalista e para um contexto o terapêutico também, né? Num mundo que está tão doente, é muito romântico, né? Eu acho pessoalmente bonito você imaginar que essas substâncias proscritas, as drogas dos hippies, ligadas a tanto preconceito, agora podem curar pessoas de estresse pós-traumático causado pela guerra, por exemplo. Ou tratar a depressão causada pela própria opressão de se viver em condições subhumanas dentro desse próprio sistema. O capitalismo absorve as coisas e reproduz, né, dentro do seu contexto. Eu não quero fazer um libelo comunista, socialista, anarquista ou qualquer coisa dessa forma, porque eu até acho que também há vários relatos de muitos problemas do comunismo do mundo real na sua ligação com as drogas psicotrópicas, né, e com a política de drogas. Eu não vou entrar nisso. Mas eu acho que nesse momento em que o mundo, pelo modelo de produção no qual ele se colocou, que está destruindo a nossa futura possibilidade de existência, talvez não a nossa, mas quase que certamente a dos nossos filhos e netos, é necessário a gente parar para pensar, né, se essas ferramentas que foram usadas um dia para se pensar que a maneira pela qual que as coisas estão funcionando não está funcionando muito bem, agora funcionar como para azeitar o sistema e para as rodinhas da engrenagem continuarem funcionando, né? Depois, eu já falei demais, eu queria falar um pouquinho sobre saúde pública e psicodélicos, mas acho que a gente pode deixar mais para frente. Obrigado, viu? Beleza, valeu, Toffoli. Boa, uma boa apresentação ampla aí. Vamos passar para o Fernando, então, daí para ele contar então o que ele tem feito, o que ele tem visto por aí. Opa, primeiro agradecer também o convite, né, a Brand, que tem sempre feito grandes eventos, incríveis eventos, né? Tá ao lado dessas pessoas incríveis aqui, Bia, Bruno, Toffoli, né, pessoas queridas. E, bem, assim, eu acho que para falar do último ano, talvez eu gostasse de começar até, já que, né, o convite também me foi remetido como associação psicodélica, lembrar quando a gente nasceu, né, de debates ali de 2013, 2014, né, que eu tive muito com o Sandro Rodrigues, e a gente começou a articular pessoas ali que tinham interessadas no tema no Rio de Janeiro, em princípio, né, até fundar ali em 2015 a Associação Psicodélica. E, é claro, assim, a gente é um grupo novo, né, 5 anos ainda é pouco, se a gente comparar com o MAPS de 87, por exemplo, né, assim, não é nada, mas para o Brasil, digamos, para esse cenário psicodélico já é bastante tempo, né, a gente tem já uma história. E uma coisa que eu acho muito legal, assim, de lembrar e para falar também do presente, é que as primeiras ações da Associação Psicodélica foram na Marcha da Maconha, né? Então, as primeiras ações que nós tivemos foi organizar a ala psicodélica para levantar o debate sobre psicodélicos, para trazer uma perspectiva antiproibicionista, né, para o seio da Marcha da Maconha, que é um movimento, obviamente, progressista, mas que também tinha muitas pessoas que estavam favoráveis à regulamentação da maconha, legalização da maconha, sem atentar para outras questões, seja do mundo, né, das questões sociais relacionadas a várias substâncias, ou também outras questões vinculadas que muitas vezes eram tornadas periféricas, né, pouco argumentadas ou levantadas.
Então, a gente fez a ala psicodélica em 2014, na verdade, na Marcha da Maconha do Rio, influenciada por São Paulo, né, pelo Bloco Psicodélico de 2012, e a gente começou, então, a organizar ali um movimento que queria, sim, colocar no plano público esse debate, queria conversar, articular usuários, principalmente, né, era quase um movimento de usuários, assim, de psicodélicos, e com certeza, assim, a gente também queria criar pesquisas, fazer, né, articular grupos de redução de danos sobre psicodélicos, né, fazer ações em festas, mas a gente nasce desse debate político, né, o que, com uma influência grande do MAPS, mas também com uma influência grande das Psychedelic Societies, que eram eram mais novas já, né, que nasceram ali na Inglaterra, e que já avisavam também o processo de legalização, né, de regulamentação, de descriminalização das substâncias psicodélicas. E eu lembro isso porque hoje, assim, falando do novo renascimento psicodélico, né, que eu acho que talvez a gente possa falar aí do novo, né, e não só de um renascimento, quer dizer, um renascimento, né, que o Cessa vai lá voltar, né, para as pesquisas sobre DMT, né, sobre Rick Strassman, mas o fato é que esse novo momento que a gente está vivendo e que certamente assim cresceu de uma maneira muito incrível nos últimos anos, ele vem muito do debate clínico, né, do avanço do debate terapêutico das substâncias psicodélicas, com certeza os estudos de fase 3 aí né, do MDMA pelo MAPS, né, toda a produção de pesquisa da Griffiths, né, sobre psilocibina, agora todo o debate da Usona, da Compass Pathway, a questão da patente, né, tudo que está acontecendo, mas há também, ao mesmo tempo, né, em paralelo, o crescimento de um movimento político muito interessante, muito potente, muito forte. A Bia até chegou a falar um pouco disso, né, o que está em votação atualmente, o que já foi votado, a descriminalização. Bem, assim, eu escutava muito, assim, né, quando a gente começou a construir a associação, ainda escuto, né, algumas pessoas falando, bem, não, veja bem, Fernando, a gente não pode fazer o debate político, a gente precisa fazer o debate clínico, a gente precisa fazer pesquisa, a gente precisa fazer como se fosse uma coisa separada da outra, assim, que é uma coisa que eu nunca entendi muito bem, né, tipo, entendi, mas, né, digamos, não era o meu caminho, não era a minha perspectiva. Então, acho que foram muitas leituras erradas, assim, também que eu acho que foram feitas, né? De que também a proibição foi fruto ali de um abuso, de um excesso do Leary ou de coisas do tipo, quando na verdade a gente sabe assim que foi um movimento de criminalização de grupos insatisfeitos com o establishment, né? Que queriam outra política, outra sociedade, outro mundo. Então, há uma perseguição política, de base política. Então, a gente entendeu que esse debate todo, o debate político, ele está plenamente articulado com o debate clínico, plenamente articulado com a ciência, não existe produção de ciência neutra. Então, essa articulação é uma coisa que a gente acreditou e acredita, né, que a gente vem tentando produzir, tentando fazer. Então, eu vejo que, por exemplo, agora, uma das votações, né, nos Estados Unidos regulamentação da própria terapia com psilocibina por um plebiscito, quer dizer, né, não vem nem simplesmente ali do processo só da FDA, né, que passou para fase 4, e aí pronto, a gente vai agora acompanhar a efetividade já na prática, já podendo prescrever, né. Então, assim, essas duas coisas estão muito ligadas. Como a gente viu a proibição acontecer, quando a proibição acontece dos psicodélicos, a gente viu que as pesquisas elas foram desmontadas, assim, perderam financiamento, tornaram difíceis, os pesquisadores não conseguiam autorização, e o contrário também é verdadeiro. Na medida que a gente faz um movimento social, na medida que a gente se articula, na medida que a gente se protege, a gente também pode ver o avanço da pesquisa científica fluir com mais tranquilidade, ganhar força, ganhar potência. E aí vem o segundo ponto, né, que a gente tem debatido muito na Associação Psicodélica, antes de falar algumas coisas mais práticas, né, que o que a gente espera para o Brasil enquanto esse novo renascimento? Porque a gente tem, claro, muitos pesquisadores de grande nível, e cada vez mais pesquisadores, isso é muito bom, isso é incrível acontecer, isso é realmente muito bom. Mas, ao mesmo tempo, é preocupante, por exemplo, quando a gente vê o que está acontecendo da patente que aconteceu, né, lá da psilocibina, né,
de uma empresa, né, estadunidense feita na Europa, né, essa patente, e conseguiu a patente em janeiro desse ano. E a gente, da produção, né, do modo de produção da psilocibina, da Good Manufacturing Practice, né, desculpa o inglês, mas a gente vê que isso acontece. Então, como isso vai chegar aqui, né, no Brasil? Como isso vai chegar num país de terceiro mundo, num país devastado, ainda mais com o bolsonarismo, né, com um país em crise, em dificuldade? Como seria acessível a terapia psicodélica? Como a gente poderia garantir que isso fosse acessível no momento que o SUS é sucateado, é atacado, é destruído, enfim. Então, a gente começou a fazer esse debate, assim, muito, muito precocemente. Na verdade, falta muito tempo ainda para a gente chegar no processo próximo de um processo de regulação, né, de vários psicodélicos, mas a gente entende que o nosso debate político é para hoje, é para agora. É para formar, de fato, uma consciência, uma mobilização política, para talvez sonhar com outros cenários, né? Eu acho que, nesse sentido, eu acho que minha fala se vincula a esse debate que a Bia e que o Toffoli levantaram, né? Como formar outra, pelo menos a gente poder sonhar que é possível que outros caminhos também sejam possíveis, né? E então a gente tem feito agora, toda hora o pessoal tem usado as hashtags, né, nossas lives, é uma coisa de debate ainda, muito ainda embrionária, né, a hashtag psicodélicos no SUS, né, que tem surgido, o pessoal começou a aparecer nos debates com essa hashtag, né, fazer esse levantamento, isso é para a gente muito incrível, porque é o início de uma reflexão mais do que qualquer coisa, né? Então, assim, a gente tem seguido nesse último ano, assim, né, que foi essa pergunta, eu acho que a gente está, quando a Associação Psicodélica, a gente está tentando consolidar alguns projetos, tá? Então, eu sempre brinquei lá no início, né, que quando a gente surgiu no Rio, a gente só tinha, assim, Rio de Janeiro, e quando o Sandro foi para o Maranhão, tinha no Maranhão, o núcleo começou a ser formado no Maranhão, a gente era muito mais um projeto de Associação Psicodélica do Brasil do que uma Associação Psicodélica do Brasil de fato, né? Então, tinha gente que até brincava com a gente, porque o pessoal do Rio acha que Rio já é pronto, já é nacional, né? O pessoal, uma brincadeira, assim, com carioca, né? Mas, assim, hoje, assim, eu acho que durante a pandemia a gente conseguiu consolidar, né, os nossos núcleos. A gente tem hoje um núcleo no Nordeste como um todo, um núcleo no Sul, a gente tem um núcleo em Minas Gerais, a gente tem um núcleo em São Paulo e no Rio. Mas hoje esses núcleos funcionam, eles estão tendo reuniões constantes, tanto que agora o nosso evento atual é o Nordeste Psicodélico, né? Então, a gente está com o núcleo do Nordeste organizou esse evento, né? Então, a gente tem debatido como é pensar uma psicodelia, digamos, brasileira, latino-americana, como é possível, como pensar essa terapia psicodélica também com as nossas raízes, como pensar, né, esses debates com as nossas raízes. Então, eu acho que esse evento Nordeste Psicodélico traz um pouco desse debate, dessas reflexões, né? A gente fez esse ano um curso também sobre microdosagem, e também trazendo um viés bem crítico, né, pelo Márcio Roberto, né, que é um economista, um dos fundadores da associação também. E recentemente a gente também publicou um primeiro livro de uma trilogia que a gente está fazendo, que é Psicodélicos no Brasil, Ciência e Saúde, que também, na verdade, é fruto dessa mesma história, né? É fruto dessa articulação que está sendo produzida na Associação Psicodélica, de alguma maneira de refletir sobre como os psicodélicos chegam no Brasil, né? E esse trabalho político que está sendo produzido nos últimos anos. Então, é claro que a gente não está falando assim, não foi com a Associação Psicodélica, não, nada a ver. Assim, o debate sobre psicodélicos é muito, muito mais antigo, tinha muita gente incrível já debatendo, mas a gente também está fazendo esse debate atual, assim, o que a gente, né, o que essas pessoas também trouxeram de tão importante, resgatar esses discursos e também trabalhar o que está acontecendo hoje, né? O que a gente pode produzir, como repensar a microdosagem. Será que a microdosagem só pode ser essa microdosagem do Vale do Silício, né? É só essa microdosagem produtivista que vai contribuir, né, para o acúmulo de capital? É sempre uma inovação para o sistema capitalista? Como é que né, uma microdosagem? Será que existe uma microdosagem também do campo da contracultura? Ou é só mais uma apropriação, né, do uso de psicodélicos, né, de alguma maneira se afastar, né, do potencial
transformador, dessa experiência de morte e renascimento que os psicodélicos trazem. Então, esses debates são os debates que a gente tem feito, e eu acho que essa talvez tenha sido, né, a tônica, e eu acho que isso também entra num outro projeto, né, da associação, que tem muito a ver também do que eu estava falando do Psicodélicos no SUS, né? O Toffoli também estava falando desse debate da saúde pública, e a questão da integração, que é outra questão importante, e difícil, né? É um debate difícil. Eu já estou doido para ler esse capítulo aí do próximo livro aí da Bia, do Toffoli, né? Já estou interessadíssimo, até porque no meu doutorado eu debato muito esse tema também da integração. Eu acho que é um tema que vai ser importante. Mas a gente tem um projeto, né, que é chamado TRIP, que é Terapeutas em Rede pela Integração Psicodélica. Então, esse projeto é um projeto que, em princípio, estava articulando clínicos, né, sejam psicólogos, terapeutas, psiquiatras, para fazer reflexões tanto sobre a terapia psicodélica, né, quanto esse processo de integração. Então, a gente tem feito essa reflexão, e esse projeto estava sendo reconstruído atualmente pelo grupo gestor do projeto, né, que tem tentado articular com a própria reforma psiquiátrica brasileira, com os CAPs, fazendo reflexões e interrelações. Então, não vou nem me adiantar, porque é um projeto que está sendo agora reconstruído, que em breve a gente vai ter alguns produtos, certamente, para apresentar, para discutir com a comunidade, mas eu acho que é mais uma questão que se coloca. A gente fez há um tempo atrás, por exemplo, uma live sobre essa questão da relação da terapia psicodélica com a reforma da saúde mental brasileira, assim, né? Então, eu estou fazendo uma fala aqui meio pincelada, mas só para falar um pouco o que a gente está vendo também, o que a gente está fazendo, mas assim, tentando ter uma coerência de que é isso. Assim, a gente tem, por exemplo, um modelo que é um dos grandes modelos, assim, influenciado por todo aquele modelo, tanto da antipsiquiatria, mas principalmente da psiquiatria democrática italiana. O Brasil construiu um modelo próprio de saúde mental que é incrível, né? Toda a luta antimanicomial, a desinstitucionalização, os CAPs AD, né? Consultório na rua. Eu acho que tem tantas coisas incríveis que eu fico imaginando o que é uma psicoterapia psicodélica, né, que já traz algumas perspectivas que tanto podem ser capturadas, quanto também são revolucionárias, são potentes no sentido de trazer inovações, né, para esse campo tão difícil da saúde mental, né, e da saúde em geral. E eu vejo que, assim, muitas vezes é um modelo ainda muito, em termos de pesquisa clínica, muito um modelo de consultório, né? Então, a pessoa vai lá, faz seu tratamento, vai para casa. É um modelo que também a gente fica começando a tentar construir uma ponte para pensar o quanto seria um modelo potente se ele dialogasse com a reforma brasileira, né? Imagina fazer terapia psicodélica e ter toda essa lógica da reforma psiquiátrica brasileira, assim, né, dos CAPs AD, para pacientes que não têm renda. O cara está ali, ele não tem renda, às vezes ele está ali, não tem uma unidade familiar, não tem uma questão financeira, então, assim, também não adianta, assim, você então, melhorou os sintomas de craving, sabe? Tirou a fissura do cara, beleza, mas o cara não está sem ali, não tem identidade, não está sem o que comer, o cara, assim, e qual a articulação, o quão importante é também que ele aprenda um ofício, que ele possa, né, resgatar essa identidade, que ele possa se ressocializar, entrar nesse processo. Qual é importante fazer essas articulações, todos esses debates, para construir um modelo potente para o Brasil desse renascimento psicodélico, seja na política, né, seja no campo da psicoterapia. Eu acho que assim, esse talvez seja algumas reflexões que a gente tem feito, e a gente também, assim, a gente não está vivendo certamente o que a Bia está vivendo na Califórnia, a gente não vive, mas a gente vive hoje também, sim, um momento de muita gente querendo chegar
muita gente querendo somar, e não, eu quero entrar na associação, eu quero, né, conhecer, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e a gente está até meio atordoado, não com a ansiedade dela, né, tipo, não é a mesma coisa dos stakeholders e tal, a gente não está sendo assediado por questões econômicas também, pelo contrário, mas assim, mas a gente está, sim, num momento de dificuldade, assim, porque é muita gente querendo chegar e a gente tem que se organizar para que a gente consiga fazer um movimento que seja coerente, para que a gente não perca a nossa coerência, a nossa história. Para que a gente não perca essa tradição. Então, a gente está o tempo todo tentando resgatar a nossa história, contar isso, né, resgatar as pessoas que vieram, que já produziram esse conhecimento no Brasil, apresentar tudo isso que tem. Né, então, assim, não só porque parece que a coisa, para algumas pessoas que estão chegando agora, parece que começou no debate médico, né? E, cara, o quanto tem de conhecimento de ciências humanas e sociais, assim, muita coisa, muito mais coisa. Então, tentar apresentar essa visão mais ampla, né, para que a gente possa não perder tudo que a gente já produziu e trazer isso e manter isso vivo, essa chama viva. Então, eu acho que essas são essas primeiras reflexões, talvez, que eu gostaria de trazer. Legal, pô. Muito obrigado, Fernando, aí, e parabéns para a Associação Psicodélica. E, bem, antes de ler os comentários, ler as coisas, e tem perguntas que estão aparecendo, eu vou também falar um pouco o que eu estou vendo, o que eu estou vivendo, porque eu também estou no campo aí, então eu estou meio de moderador e meio de também falador aqui. Bem, eu sou psicólogo, eu trabalho na área de drogas, de tratamento já há um bom tempo. Estudei ayahuasca no meu mestrado, né? Eu acho interessante, primeiro, eu escutei a Bia falando, pô, que antes, no campo dos psicodélicos, você conseguia identificar todo mundo que pesquisava, o que já tinha feito, de que área era, tal. E eu lembrei ela, tipo, não sei, uns anos atrás, ainda aqui no Brasil, falando, antes eu identificava todos os grupos de ayahuasca, qual que era ligado a qual, não sei o que lá, e que isso, deu uma explosão e que, hoje em dia, acho que ninguém acompanha mais nada, né? Então, acho que isso é um aspecto que tem me chamado muita atenção. Mas, nossa, tem grupos, assim, tem tipo um grupo no Facebook, assim, Ayahuasca São Paulo, que eu me divirto, assim. É incrível a quantidade, a diversidade de rituais, assim. Assim, eu acho que eu não vi mesmo só pastor evangélico, assim, tomando Ayahuasca e pregando a palavra, tal, lendo a Bíblia. Mas já vi de tudo, nossa, tudo diversidade. Judaico, egípcio, cigano, umbanda, denominações da Ásia diversas, né, indígenas diversas, né, xamânicos diversos, tal, misturas muito diferentes. Então esse é um campo no Brasil que tem até visto que... Hã? Até grupos islâmicos, né? Um grupo islâmico. Até grupo islâmico, né, budista, taoísta, hindu, é isso, né, tudo quanto é denominação, e uma diversidade, eu vejo daí, por exemplo, em São Paulo, uma coisa assim, de várias, é quebrada, né, rituais baratos, tal, então tem aí parece uma popularização, uma capilarização da coisa também, né, que é diferente, tal. Bem, eu estou acabando meu doutorado aí sobre o uso de ibogaína no Brasil, estou estudando aí, estou acompanhando pacientes por um ano, tal. Eu venho atendendo pacientes que tomam ibogaína desde 2010 e também dá para ver um crescimento nesse campo aí. Eu acho que na verdade deu para ver um crescimento aí de 2015 a 2020, um crescimento muito grande. E é interessante, acho que, pensar nessa coisa do mercado, né? Que é interessante uma coisa pensando num aspecto muito brasileiro, que é isso. A gente tem isso, a ayahuasca, como o Toffoli estava falando, é só para uso ritual, né? Essa regulamentação, e ao mesmo tempo a gente tem assim, você pode encontrar uma clínica que vem usando ayahuasca, né? De um jeito, digamos, simulando um religioso, ou às vezes nem simulando um ritual religioso. E a ibogaína também, assim, ela fica numa zona. A ibogaína é uma substância, para quem não conhece, que vem de uma planta africana, né? E como esse uso se espalhou pelo mundo, ele foi muito descolado do ritual tradicional do Gabão, do Camarões, tal, do ritual Buriti, que é o ritual mais comum naquelas áreas. Então, ele se desenvolveu o que se chama de uma subcultura de tratamento médico com ibogaína, que é feito assim, ou com profissionais que têm alguma formação médica ou da área da saúde, ou muitas vezes
ex-dependentes que tratam outros dependentes que começam a fazer esse tratamento, né? No Brasil a gente tem também, então, tem uma certa zona não muito definida legalmente que permite o uso legal da ibogaína, por mais que não seja um medicamento regulamentado na Anvisa, também não é uma droga proibida, permite esse uso e tal. Tem pesquisas que vêm sendo feitas no Brasil também com ibogaína, mas ao mesmo tempo a gente tem uma diversidade de clínicas oferecendo ibogaína, microdose de ibogaína você acha online, tratamento delivery em casa, os caras vêm fazer tratamento na sua casa, internação involuntária em comunidade terapêutica e tratamento com ibogaína, o que eu acho que potencialmente, se a pessoa não quiser tomar ibogaína, pode ser praticamente uma tortura, né? Ter que tomar a substância sem estar preparado, sem querer e tal. Então, assim, de alguma forma, eu falo tudo para falar que eu acho que a gente vai tendo um aumento no debate sobre esse tema, em diversas esferas, tanto na mídia mais tradicional, nas mídias sociais, tal, reverbera isso que acontece, que a Pia está vivendo lá, isso vai aparecendo aqui de alguma forma, e as pessoas, como o Toffoli falou, estão procurando tratamento, né? Eu recebo também e-mail de pessoa procurando como eu me trato com ayahuasca, como eu me trato com ibogaína, e gente vendendo já tratamento, né? Eu acho que é isso, por mais que eu acho que essa é uma diferença, né? Eu acho que a gente pode pensar entre o Brasil e os Estados Unidos, é que aqui, mesmo que ainda não esteja regulamentado, o negócio está acontecendo em alguns contextos, em alguns lugares aí e tal. Ao mesmo tempo com a ayahuasca, a gente tem, né, alguns casos exemplares muito interessantes, por exemplo, do Fernandes, Edilson Fernandes, lá de Paraná, em Rondônia, que estava fazendo com presos, agora não está estritamente vinculado e recebendo os presos, mas ainda continua fazendo trabalho com egressos, por exemplo, do sistema prisional. A gente tem o mestre Muniz lá no Acre, que tem mais de umas 3, 4 comunidades terapêuticas, que eu acho que no momento não está recebendo verba pública, mas antes recebia como uma comunidade terapêutica verba, e recebe gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é situação social para se tratar lá, que é totalmente antidrogas, ele não tem nada de psicodélico, de redução de danos e tal, né? Então a gente vai tendo uma situação no Brasil em que vão acontecendo, apesar da coisa não estar definida, e como o Fernando está falando, a gente não sabe quando isso vai ser regulamentado aqui. Por exemplo, né, a cannabis já está legalizada nos Estados Unidos, e aqui é isso, pessoal procurando caminhos, formas, né? Enquanto isso, esse governo obscurantista que não quer que isso aconteça, tal. Então eu vou vendo isso, eu vou vendo tratamento já acontecendo, então de alguma forma um mercado já nascendo ali, meio clandestino, meio nessa zona cinzenta, mas já acontecendo, e o debate sendo levantado de uma forma muito intensa, né? Eu acho que eu parabenizo muito a APB, o Instituto Jurema também, que é outro que vem fazendo um movimento muito importante, digamos, nessa interface entre psicodélicos e plantas de poder, né? E daí a gente poder fazer esse debate com seriedade, né, de uma forma que a gente possa construir coisas sólidas com esse debate, né? Eu vou agora aqui fazer alguns comentários e trazer algumas perguntas que apareceram no nosso chat aqui do YouTube, muitos vivas, né? Muita gente assim dando viva aos psicodélicos, a APB, viva as associações que vêm trabalhando e levantando esse tema, esse debate aqui. Muitos pessoal postando hashtag psicodélicos no SUS, né? Para a gente pensar que isso é possível. Eu vi um psicodélico no SUAS também, eu até fiquei interessado em pensar como seria isso aí. Bem, eu vou primeiro trazer aqui uma pergunta do Luiz Felipe. Vou fazer umas 3 perguntas, daí eu passo para vocês. Se quiserem fazer mais comentários, acho que surgiu um pouco esse tema da interface dos psicodélicos e o sistema mais público de saúde no Brasil, quer dizer, a gente pode pensar isso, acessibilidade num país que tem um sistema, um SUS, né, que tem um sistema único de saúde e tal. E daí eu vou fazer essas perguntas, daí eu vou abrir de novo para a mesa. A gente pensou num teto de 1h30, né, e a gente já tem faltam 23 minutos para isso, então a gente poder fazer um pouco desse debate aí antes de a gente acabar o nosso tempo. Então, o Luiz Felipe Siqueira Valencio faz a pergunta para a Bia e para o Toffoli.
A resolução 01/2010 do CONAD fez 10 anos agora em 2020. Vocês acreditam que essa resolução ainda satisfaz as demandas dos grupos que utilizam a bebida no país? Qual balanço vocês fazem sobre essa resolução? Percebem alguma defasagem ou necessidade de atualização desta resolução? Então, essa é uma das perguntas. Alicia Delgado, ela faz uma pergunta também para Bio Toffoli. Pois eu acho que dá para incluir o Fernando aí também, porque eu acho que o tema fala sobre o setting terapêutico. Qual a perspectiva de vocês sobre a questão do setting terapêutico nesse contexto de capitalismo ferrenho? Será que no futuro o respeito que cultivamos com essas plantas de poder será soterrado pela indústria farmacêutica, onde os psicodélicos assumirão esse caráter de terapia rápida, eficaz e pervertida? Daí um comentário da Luiz Tomé, fiquei pensando na disputa de patentes em relação à psilocibina, por exemplo. Como está isso? Acho que quem sabe a Bia tenha mais informação sobre isso. E a Laura Franz fez uma pergunta: será que essas empresas não vão cobrar um alto preço dos produtos a ponto de ser apenas para a elite? Eu acho que traz essa questão da acessibilidade aí. Então, não sei quem quer começar falando, comentando. Bom, Vai, Bia. eu acho que é tudo relativo, né? Aquela história, o copo está meio cheio ou está meio vazio. Então, aqui no Brasil, se você olhar em relação aos Estados Unidos, o Brasil ainda é um paraíso, entendeu? Ainda com essa bagunça, na verdade, funciona a nosso favor, né? Apesar de ter alguns abusos de autoridade, mas isso tem mesmo, essa zona cinzenta é uma zona favorável ao desenvolvimento cultural, à criatividade, às parcerias, às alianças, os intercâmbios. Aqui existe uma paranoia incrível, tem gente que vai num café e, por exemplo, se recusa a falar a palavra ayahuasca no café. Você vai tomar um café em público, não pode falar a palavra ayahuasca. Eu já cheguei a falar, bom, então vamos encerrar essa conversa, porque eu não consigo garantir que eu não vou soltar nenhuma palavra ayahuasca no meio. Então, assim, a coisa mais comum que tem aqui é você tomar ayahuasca, você conhecer alguém que fala que tomou ayahuasca, você pergunta com quem, a pessoa não conta. Aí você, não, mas eu estudo ayahuasca, eu gosto da ayahuasca, eu sou uma aliada. Não, você não está entendendo. É para mim, eu não vou contar para o DA, entendeu? Não, a pessoa não comenta, não quer saber. Então, aqui existe uma paranoia e existe também a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, é que a lei funciona muito mais aqui, né? Então, brasileiro sempre dá um jeitinho, não leva a lei a sério. Aqui a situação é terrível, essa ilegalidade. Você pensa, eu não quero me tratar da minha depressão no Daime, ou no DV, ou num grupo assim, porque eu quero ir com um psiquiatra, mas isso é o luxo do luxo, né? Aqui não tem essa opção. Então, assim, eu acho que o Brasil tem muitas possibilidades e tem que valorizar isso, que a gente take for granted as coisas que tem no Brasil, esse direito a essa acesso às plantas, e isso é um espaço de criatividade, de potência, de riqueza, e tem gerado coisas pioneiras maravilhosas, incríveis. O Brasil tem uma cultura única, tanto na iboga quanto na ayahuasca, e é isso que vocês estavam falando aí. Eu acho que o Icaro e a APB são resultado disso. O campo cresceu, todo mundo estava ali no NEIP, o campo cresceu, explodiu, agora tem múltiplas instituições. Cresceu o uso, mas cresceu o número de pesquisadores, cresceu o número de instituições, e é essa criatividade brasileira, esse espaço cultural, dessa ambiguidade, que eu acho que é a nossa riqueza. Aqui existe um grupo que quer fazer clinical trials com a ayahuasca. Eu, pessoalmente, acho... Eu não vou me opor, mas eu acho uma perda de dinheiro terrível, eu acho uma perda de tempo incrível. Você pode tomar ayahuasca num grupo, num contexto religioso, semi-religioso, espiritual. Ninguém está definindo o que é religião, ninguém está pegando no pé de ficar mostrando se você tem fé no quê, se todo mundo do grupo acredita nas mesmas coisas, se aquilo constitui uma doutrina religiosa. Tem uma grande abertura na definição de religião.
Comparado com aqui você não tem esse uso religioso permitido, só ao dever e o Santo Daime em alguns estados. E aí você criar um clinical trial para gastar bilhões de dólares, para demorar anos, para ficar isolando as variáveis da ayahuasca, para criar uma cápsula para entregar no laboratório, eu acho completamente inútil. Eu sou muito mais a favor de um modelo dos direitos espirituais e religiosos. Agora, claro, se pudesse isso ser incorporado nas legislações e avançar, eu acho que seria o ideal. Então, eu acho que sim, que essa resolução está totalmente atrasada, a realidade passou a resolução, e as duas principais coisas que a resolução ficou atrasada é com relação ao uso terapêutico e com relação aos usos indígenas, né? Eu acho que o maior absurdo dessa legislação é essas apreensões da medicina indígena, e aí ficar fazendo o índio ficar tirando CNPJ para poder transportar ayahuasca pelo avião. Então, esses são os abusos que eu vejo. Mas eu adoraria saber de vocês esse renascimento à la brasileira, porque aqui eu sempre estou falando de trazer a influência do sul global para os americanos, falar... O Chacruna se define como vamos fazer uma ponte entre uso, ritual, tradição, cerimônia, xamanismo e o mundo emergente das terapias psicodélicas, e como entender o sul global, como entender como a contribuição da antropologia, a contribuição das ciências humanas, a contribuição do mundo da ayahuasca, da América do Sul, para o mundo dos psicodélicos globais e o Psychedelic Assisted Therapy, Psychedelic Science. Então, eu me interesso em pensar como que esse modelo, eu quero fazer a minha pergunta para vocês, como que esses modelos dos Estados Unidos estão voltando para o Brasil, e a gente o Brasil sempre tem esse lado meio brega, né, de querer imitar os Estados Unidos. Como que a gente vai incorporando essa estética e essa linguagem, pensamento americano de volta. Essa incorporação do Brasil querendo imitar os Estados Unidos, mas aí também não dá certo, porque é muito bagunçado, porque tem as próprias raízes. Eu estaria interessado em saber como que está reverberando de volta aí esse mundo todo. É isso que eu queria falar. Posso falar, Fernando? Eu acho que essa coisa que... Vou começar pela pergunta da Bia, que ainda somos muito antropofágicos nesse campo. A gente ainda está... E somos um tanto metidos à besta no Brasil. Tem algumas áreas onde a gente pode chegar na cara do gringo e falar nós estamos fazendo melhor que vocês. Um deles é saúde pública. Né? E acho que o exemplo disso é que, apesar de todas as imbecilidades que o Bolsonaro fez e falou a respeito da pandemia e do impacto ter sido monstruosamente ruim, ele ainda teria sido extremamente pior se a gente não tivesse o SUS. Não tenho dúvida disso. Então, acho que aí a gente, né, nesse campo, o que a gente gostaria de poder chegar em alguns elementos seria como é no NHS, do sistema de saúde britânico, ou o sistema de saúde canadense, ainda assim sem necessariamente imitar cada ponto, não. E com uma dificuldade, porque a quantidade de dinheiro envolvida é muito maior que eles têm de investimento, né, do que a gente tem menos dinheiro para isso. E com a diferença básica de que a classe média desses países abraçou o sistema de saúde deles, e aqui não é o caso, né? Aqui sempre foi trabalhado no sentido contrário, e o sistema sendo um sistema para, entre aspas, de pobre. Né? Então eu acho que é importante ter essa percepção, e nesse último congresso que teve, mais internacional, com características interdisciplinares, que foi o ICPR, né, esse I, né, e CPR, né, esse I era de interdisciplinar também, onde eu senti, mais uma vez, como a gente encontra em vários congressos de psicodélicos internacionais, o Brasil falando com propriedade, e as pessoas parando para ouvir também. E talvez, de certa forma, por ser um congresso que respeitava essa ideia de ouvir, né, o Sul, talvez mais ainda nesse tipo de congresso. Então, agora é claro, nós não temos a quantidade de dinheiro que eles têm para investimento.
né? Então isso é uma coisa importante. Mas acho que a gente não deve, de maneira alguma, baixar a cabeça e entrar aceitar a colonização, né? O Marcelo Leite, que é um jornalista da Folha que tem um blog agora dedicado especificamente à psicodelia e essa nova psicodelia que está chegando, e que ele estava online, pelo menos no comecinho ali, eu vi ele mencionar alguma coisa no YouTube, ele tem falado disso, né, sobre a ciência psicodélica brasileira, né? Então eu acho que a gente tem todo esse caldo de cultura, as nossas peculiaridades, a nossa riqueza, mas também a gente tem os nossos problemas, né? Um país com uma série de problemas, começando pela questão monstruosa e horrorosa da desigualdade. Mas não estou aqui para falar disso hoje especificamente, né? Então só queria responder para a Bia que eu acho que ainda há, sim, um espaço para criação, para criatividade, para inventividade, um jeitinho brasileiro psicodélico. E aí, partindo aqui para as outras perguntas, tentando ser breve, sobre a resolução do CONAD, né, que vai fazer 10 anos agora, que na verdade, né, é todo um processo que isso aconteceu. É difícil dizer assim, quando foi que, entre aspas, legalizou a ayahuasca no Brasil, né? Então teve resoluções que foram da década de 80, da década 90 não teve muita coisa, mas mesmo na década de 2000 teve 2004, depois 2010. E no final nunca legalizou. É importante vocês saberem disso. A ayahuasca nunca foi assim exatamente, quando eu digo legalizada, no sentido de fazer parte de uma lei. Tudo bem, você pode argumentar que nós somos signatários de tratados internacionais que abrem brechas para o uso ritual de substâncias de origem nativa, mas essas são muito mais aplicadas para os indígenas, que já foi um ponto importante que a Bia falou sobre a atualização da resolução, que envolve a inclusão dos indígenas, né, de uma forma mais respeitosa, né, porque foi construído muito pela lógica dos grupos religiosos. E mesmo os grupos chamados neoxamânicos, né, que não se enquadram muito bem, bom, certamente não são indígenas, mas também não são religiosos, mas de certa forma estão fazendo uso ritual também, eles também não são adequadamente cobertos pela resolução. Por outro lado, esse uso, vamos chamar assim, de uso ritual, que inclui os grupos indígenas, neoxamânicos e religiosos, é de longe, tudo que a gente consegue captar nos estudos, né? Agora eu estou analisando os estudos, faço parte da equipe de um estudo que é o Global Ayahuasca Project, que coletou dados do mundo inteiro. É um projeto conduzido por um pesquisador da Universidade de Melbourne, chamado Daniel Perkins. Estava olhando os dados agora, a gente está para submeter um artigo sobre o tema. No Brasil, basicamente, as pessoas bebem ayahuasca dentro desse contexto que tá dentro da resolução. A resolução era um sucesso. Se a ideia era regulamentar e dar uma cara oficial a esse processo todo, é o que acontece no Brasil. Não tem, entre aspas, assim, aqui não tem, mas o impacto é um impacto mínimo, né? Se você pode beber num grupo que tem alguém experiente, que pode te ensinar como é que você navega numa experiência psicodélica, para que você vai se meter a beber sozinho? É só se alguém tiver muita ojeriza ao contexto religioso. Algumas pessoas fazem isso, né? Mas é absolutamente a minoria, mesmo em festas e tal, né? Mas então, de certa forma, ela é um sucesso. Neste momento é um grande perigo mexer nisso. O CONAD ele está completamente tomado pelo bolsonarismo, ele foi completamente reconstruído, foi destruído no início do governo Bolsonaro, foi reconstruído de uma forma para aprovar uma série de, ou pelo menos com o início de resoluções bastante conservadoras no tempo de política de drogas. Então, de lá não vai sair grande coisa, não. Então, talvez agora o melhor seja ficar na moita mesmo, né? Nesse momento, eles têm a faca e o queijo na mão para definir o que quiserem. E existe o envolvimento de lideranças, ou pelo menos de uma pessoa importante de um dos grupos ayahuasqueiros, né, com o bolsonarismo. Então, a ideia de que possa se fazer uma resolução mais ecumênica, mais respeitosa, mais abrangente, mais democrática, eu acho muito pouco provável. Então, ela, ao mesmo tempo
já está um pouco mofada, mas talvez seja melhor esperar um pouquinho para começar a entrar luz do sol pela nossa janela federal, governamental, né, depois que sair essa cambada de, enfim, desqualificados, né, a chamada caquistocracia que domina o país, para a gente poder ter alguma coisa de nova para se pensar nisso. E rapidamente, para falar sobre a questão da indústria, existe um discurso, uma linguagem dentro do meio dos psicodélicos, vamos dizer assim, os entusiastas do campo, de dizer assim, olha, a empresa... são dois discursos, mais ou menos, que vão na mesma linha. A indústria farmacêutica não vai deixar os psicodélicos serem legalizados porque eles vão revolucionar a saúde. E a outra é, a indústria farmacêutica vai dominar completamente esse campo, né, e vai roubar o psicodélico e tudo mais. Eu queria lembrar para vocês duas coisas. Primeiro, psicodélico não faz milagre. Não dá para dar conta de todos os problemas da humanidade legalizando os psicodélicos. É possível que a gente passe a ter novas opções terapêuticas? É possível que a gente possa ter novas formas de ver o mundo e de transportar a consciência das pessoas se a gente legalizar o uso social, né, o uso não terapêutico? Acho que sim. Eu acho interessante a ideia. Eu não sou, de longe, de maneira alguma, aquele que acha que a legalização deva ser unicamente terapêutica. Longe disso. Mas também não acho que a gente tem, assim, tem outros problemas mais básicos, como o aquecimento global, que a gente tem que resolver, né? Pode envolver os psicodélicos? Pode, mas pode não envolver também. E é importante lembrar que as patentes de todas as drogas mais conhecidas e mais básicas e mais utilizadas que estão nesse campo já estão quebradas. As patentes das substâncias. Então, o que está se tentando patentear é forma de fabricação e o pacote terapêutico com o tipo de terapia. Aí é que eu dou uma palmatória à Associação Psicodélica do Brasil por já estar pensando, na minha opinião, né, o Fernando pode corrigir se eu estiver falando besteira, em construir, e a gente tem pensado isso também no Icaro, só que dentro do contexto da academia, de construir as nossas formas nativas e brasileiras de se fazer psicoterapia psicodélica. A gente não vai ficar copiando o gringo, não. A gente vai criar aqui. Nós temos total capacidade de fazer isso. E total base, total, não há nada que nos impeça. Então, mais uma vez, voltando ao ponto inicial, ninguém tem que baixar a cabeça, não. É isso. Gente, aproveitar, deixa. Não sei. Bem, assim, as perguntas são muito boas, né? E, assim, aproveitar deixa com essa questão, né, dos modelos, né, que eu acho que que envolve também a questão do set, envolve a questão dos modelos. Eu acho que a gente tem muita coisa que foi produzida nas Américas, na América Latina em geral, sobre terapia psicodélica, mesmo na década de 50, 60, 70, que a gente tem que resgatar, né? Então, assim, o nosso grupo de estudo até é uma coisa muito embrionária, ali, interna, mas a gente começou até lendo o Alberto Fontana, por exemplo, né? Quer dizer, que é um psiquiatra argentino que fazia terapia psicodélica em grupo, assim como foi feito no México, Salvador Roquet, né? Então, assim, eu acho que a gente sabe que existem perspectivas que não estão sendo trabalhadas dentro do contexto clínico. E, assim, eu não tenho um modelo, não sei qual é o melhor modelo, não sei se há um modelo exato, mas certamente a gente tem que fazer esse debate, assim, até do modelo de manejo, né? Estou falando agora do manejo clínico, né? Não estou falando só da questão de estar no SUS, de como vai estar, de como vai ser, não. Estou falando agora do manejo psicoterapêutico. Eu acho que mesmo isso é um ponto que eu concordo plenamente com o Toffoli. Eu acho que a gente tem que olhar e tomar cuidado com essa perspectiva, né? Eu acho que seria muito prejudicial a gente ter, por exemplo, vamos supor que seja regulamentado o MDMA, e aí vai ser regulamentado também o manejo clínico do MDMA, porque aí assim, é aquilo que a gente está falando. O meu medo da patente é um medo também desse tipo de patente, não só da forma de produção que complicou lá, né, o acesso à Onyx, né, por meio da Usona, por conta da patente da Compass, mas eu tenho medo também de uma patente que seja do modelo
e que acabe levando a um monopólio de treinamento, de capacitação, né? Então, imagina assim, esses pesquisadores podem capacitar e esses não podem, né? O risco que a gente corre quanto a isso é muito grande. E a gente tem visto mesmo, assim, não precisa nem ir muito além, mesmo nas pesquisas europeias e estadunidenses aí, né, para ficar aí no primeiro mundo, mesmo nessas pesquisas clínicas, a gente vê que, eu acho que, enfim, tem sido usado, às vezes, até terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia que eu, pessoalmente, nem imaginava, né, fazer com psicodélicos, e que funciona, sim, em termos de eficácia, né, teve resultado. Então, né, com tabagismo, por exemplo, né, junto com psilocibina, funcionou. A gente teve o uso das perspectivas mais que parecem uma psicoterapia psicodélica ali, mais no estilo Groff, talvez, ou psicodelítica, né, como ele chegou a chamar, que funcionou. E eu me lembro muito de uma fala do Toffoli, uma pergunta do Toffoli que ele me fez lá no evento lá na Unicamp, né, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, né, que ele falou: Fernando, você acha que as diferentes abordagens psicoterapêuticas, vocês acham que elas funcionariam, né, no campo clínico, com psicodélicos e tal? Até hoje eu não tenho uma resposta para isso, assim, né? Eu acho que mereceria estudos, né? Eu acho que falta muita pesquisa, assim, acontece, não vou dizer que não acontece, mas eu acho que falta mais pesquisa qualitativa mesmo, assim, né, com terapia psicodélica, ouvir o discurso, entender a linguagem, né, assim, porque, assim, não basta dizer, igual o Griffiths fala lá, né, articular, por exemplo, teve experiência mística, essa experiência está associada a uma melhoria terapêutica, isso é muito bom saber. Mas, assim, qual é o discurso? O que está acontecendo ali, né? Eu acho que essas nuances, eu acho que são muito importantes, assim, entender também a abordagem terapêutica, o que foi feito, como foi feito. Eu acho que a gente tem muito o que estudar também, o que aprender, o quanto, tipo, a psicologia analítica, a psicanálise, ou a Gestalt, a psicoterapia existencial. Eu acho que a gente tem muito, muito ainda um campo para debater, né? E eu acho também que nesse debate a gente tem que resgatar um pouco esses profissionais do campo da América Latina em geral, o que eles fizeram, né? Porque, curiosamente, assim, quando a gente procura um pouco mais, a gente encontra muito essa coisa da terapia em grupo também, né? Eu citei 2 aqui, né? O Alberto Fontana, 2 famosos, né? O Fontana e o que é muito complicado ali, a perspectiva dele do Salvador Roquet, mas que é considerado pelo Richard Essen o grande mestre da terapia, por exemplo, né? Não, enfim, não foi nem considerado o Groff. Então, eu acho que é isso, a gente tem muito o que aprender desse debate, e aí, na pergunta sobre o setting no capitalismo, eu acho que foi citado um grande autor, que eu acho que para mim eu gosto muito dele, que é o Ido, né? Que tem um artigo também, né, construindo o efeito das drogas, né? História do setting, que a gente acabou de traduzir, vai sair também dando spoiler aí, como a Bia já deu, também no spoiler no livro que eu estou organizando, com vários autores sobre redução de danos em festa, né, que vai falar um pouco também muito sobre psicodélicos. Um grupo já traduziu, um grupo que eu faço parte, que é organizado pela Marise Ramoa, lá da Fiocruz, né, e então a gente já tem esse capítulo traduzido, já conversamos com o Ido, e eu acho que a gente fala de uma questão do setting. A gente está falando do setting social, né? Eu acho que a gente parte da perspectiva do setting ali do Timothy Leary, que já foi influenciado por tanta gente, e a gente amplia isso para pensar o que a Beth Eisner falou sobre Matrix, né? Por exemplo, da onde eu vim, da família que eu vim, assim, de onde eu saí para chegar numa terapia psicodélica, para onde eu cheguei depois, tudo isso impacta na experiência e o setting em geral. Então, por exemplo, é muito fácil falar assim, usar, sei lá, uso de cocaína da paranoia, né, ou coisas do tipo, e para psicodélicos também, sendo que você pode ser perseguido pela polícia, né, você pode ser preso se você for mais pobre, ser confundido com traficante no Brasil, né, assim, a política brasileira, assim, eu concordo totalmente com a Bia, o Brasil é um país muito desorganizado, mas para pobres funciona muito bem, né, assim, é uma política de extermínio, uma política de aprisionamento, que é uma coisa atroz. Então, infelizmente, a gente já teve pessoas, amigos próximos até mesmo, presos, né, por situações totalmente injustas, e assim, é realmente muito, muito complicado nessa política
proibicionista, e a forma do setting social como ele se organiza, eu acho que tem um impacto muito negativo, sim, né? Eu acho que as pessoas procuram essas cenas de liberdade, né, esses cenários de liberdade, usar em festa, ir para, né, as raves, para os festivais, ou ir para centros de ayahuasca quando querem procurar um contexto religioso, mas ainda assim a gente tem um problema de setting social muito grande, assim, eu vejo que isso é um grande problema. Bem, eu acho que são algumas considerações aqui que eu queria fazer. Bem, pessoal, muito bom, né? Putz, eu sinto assim como se o debate estivesse começando, né? A gente começar a discutir essas coisas. Mas, infelizmente, a gente tem pouco tempo, acho que a gente... Porque eu acho que é isso, a gente vai levantando, né, vários pontos importantes sobre questão do mercado, né, patente ou não, sobre como isso pode estar ou não pode estar no Sul, sobre a construção dos modos, eu acho, brasileiros, de como, eu acho, tanto no contexto, mas também o cuidado ali na hora, né, com a pessoa, como isso vai estar inserido num processo terapêutico, é brasileiro, mas eu acho que também pensando numa perspectiva latino-americana, eu vou escutando o Fernando, chama muita atenção isso, né? Que eu acho que os autores que ele traz são latino-americanos. E antes a gente estava conversando, antes de começar a live aqui, estava conversando com a Bia, e um pouco quanto que o cenário brasileiro e o cenário mexicano tem coisas, tem semelhantes aí, clínicas que usam ibogue, bogaína, ayahuasca tal, essa zona meio também não muito clara de regulamentação, que permite as coisas, somos o fato de sermos quintal dos Estados Unidos e que, né, os gringos vêm para ter todas as experiências tal. Uma coisa que eu recebi mais agora na pandemia foi e-mail de pessoa pedindo retreat no Brasil, porque eu acho que no Peru estava mais difícil de chegar, né, sei lá. Então é isso, né, eu acho que é outro fato, outro ponto aí do mercado, que eu acho que o Brasil também, no momento, não está nesse radar dos gringos para os retreats, para a ayahuasca, mas é possível que entre, tá um pouco, tal, né? Então, acho que pô, são muitos temas, acho que são vários pontos que para conversar, eu acho que é muito importante, acho que a PB e o Instituto Jurema estão fazendo essa discussão, porque é isso, a gente precisa discutir para ir chegando em alguns caminhos e pensando em caminhos para a gente poder trabalhar, né, investir. Tinham mais perguntas aqui para a gente poder discutir, mas infelizmente não vamos ter mais tempo, né? Eu acho que fica aí à vontade da gente continuar debatendo. Eu queria só falar que eu acho que Bia. podia ter uma segunda capítulo com outras pessoas também, para discutir essas terapias brasileiras, né? Essa identidade nossa, então buscar os nossos referenciais, os nossos autores, as figuras que são os nossos pais fundadores, e fazer essa conversa entre o uso tradicional, os psicodélicos no Brasil e esse campo emergente, com uma perspectiva global, do sul global, um eixo sul-sul, decolonial, eu acho que seria fantástico. O Instituto Chacrunas se coloca à disposição para continuar essa conversa. Eu gostaria de convidar todo mundo para entrar no nosso site e seguir a nossa newsletter, que a gente está fazendo um monte de coisa legal. E eu queria falar também que tem umas pessoas que ficam lá metendo pau no Facebook em mim, que a gente faz a coisa em inglês. Eu não sei o que as pessoas acham, que a gente vai pôr uma moedinha e sair tudo em português, mas agora a gente está fazendo esse esforço de fazer o Chacruna Latinoamérica, que é também um esforço de fazer esse movimento de reciprocidade do Brasil, esse diálogo. Eu acho que as pessoas não valorizam o suficiente o Brasil. O Brasil é maravilhoso, tem uma pesquisa completamente de ponta, está fazendo uma tremenda de um impacto, e como a gente brinca, essa pesquisa não tem efeito aqui por causa do CEP. O CEP influencia na divulgação. Então, pelo fato de ser do Brasil e não ser pessoas renomadas dos aí, principais institutos, às vezes não recebe tanta atenção. Então, eu gostaria muito do Chacruna fazer esse esforço junto com o Icaro e a Associação Brasileira de Psicodélicos, de fazer a divulgação dessa pesquisa, de falar, se apoderar desse lugar de fala, de celebrar essa identidade brasileira, de pensar essa especificidade, porque cabe a gente, ninguém vai fazer isso pela gente, cabe a gente fazer essa campanha para fora. E o Brasil realmente tem esse lado maravilhoso
Eu lembro que a última vez que eu fui no cabeleireiro, acabei recebendo um passe, e essa mistura de religião, né, de altar, de ter altar em todo lugar, de ter cura, de ter espírito, de ter coração e tudo, tem uma potência terapêutica muito forte. E eu acho que pensar isso, a ayahuasca no Brasil, isso, falar de psicodélico em Nordeste, penso em Jurema, né? Zabumba, tudo isso que a gente tem, como que a gente poderia falar disso numa escala mais global. Eu acho que poderia ter um capítulo 2 dessa conversa. Gostaria de fazer essa sugestão. Ótimo, Bia. Eu acho uma ótima sugestão, porque eu vejo que é isso. Temos muito a debater, a discutir, acho que com outras pessoas também, né? Só quero, assim, antes de fechar a minha fala, né, Posso falar rapidinho? Isso. Né, os comentários finais dele. Não vou falar muito, tá. não. Desculpa, você vai falar antes, perdão. Não, então sou eu mesmo. Tudo muito bem combinado, como vocês podem ver. Eu queria, então, assim, saudar essa ideia da Bia, acho ótima, acho fundamental, acho super importante. Acho que a gente tem que chamar os players, né, as pessoas envolvidas nesse campo, para a gente trabalhar isso junto. E é só isso. Eu acho que, assim, a gente deu abertura para um monte de tema, para a gente pensar muita coisa. E eu queria só agradecer o pessoal que está aí, fez bastante comentário, o pessoal do Jurema, o pessoal do Icaro, o pessoal da APB, incluindo o Sandro Rodrigues, o pessoal dos alunos da disciplina de política de drogas do Leipzig, o Emílio Figueiredo, a Maria Bethânia, a galera toda que está aí. Muita gente amada, muita gente querida do mundo dos psicodélicos. E saudar todo mundo, mandar um beijo e boa noite. Vai lá, Fernando, faz uma fala aí. Não, só mesmo também, novamente, agradecer tanto, assim, estar com essas pessoas aqui, conversando aqui, é incrível, né, assim, né, são, né, tá com Bia e Toffoli, com Bruno, são grandes referências para mim, e eu também estou acompanhando aqui o chat, assim, tá com muitas questões muito bonitas, muito bacana. E mesmo é isso, assim, também convidar as pessoas para conhecer. Eu ia falar, nem preciso convidar mais as pessoas da associação, né? Que o pessoal já fez aqui no chat, colocaram várias vezes aqui, né, os comentários, mas quem quiser conhecer, né, a gente está aí para somar, para articular, para produzir junto, né? Eu acho que a gente tem cada vez mais fazer essas parcerias. O Chacruna, por exemplo, já é uma referência para a gente. Sempre quando eu falo, tem debate sobre gênero e psicodélicos, né? Muita gente fala com a gente, cara, vai no Chacruna, tem muita coisa boa lá. E é muito bom saber que está tendo, né, esse avanço, Bia, com o Chacruna, agora com esse novo portal, esse novo caminho. E mesma coisa com o Toffoli, né? Não só na pesquisa, mas eu acho que a gente está cada vez mais próximo, né, em termos de pesquisa, de estar articulando. Eu acho que esse é o caminho, assim, de criar isso que a Bia falou tanto, dessas articulações, dessas inovações, dessas criações, assim, né? E essa ideia da Bia é ótima, assim, né? Eu acho que seria muito bem-vindo mesmo. Seria muito potente mesmo esse evento aí. Então, é isso, gente. Um prazerzão mesmo estar aqui com vocês. Bem, pessoal, então queria agradecer também a participação dos três, de toda a galera que está aí comentando. Acho que, putz, muito legal sentir que estamos juntos aí nesse momento. Eu também gostei muito da ideia da Bia, vamos trabalhar para fazer acontecer isso daí. Então, eu acho que é isso, de alguma forma a gente poder trocar, ver o que já está acontecendo aqui, né? Eu acho que não temos um potencial, já temos coisa acontecendo, e eu acho que a gente pode potencializar e fortalecer isso e desenvolver muito melhor. Eu lembrei aqui, só queria lembrar rapidamente de uma iniciativa aí do Guilherme Menezes, junto com outras pessoas, e os Rune Queen, que é a Multiversidade da Floresta. Não sei se as pessoas viram, que também tem essa ideia de poder fazer um intercâmbio de conhecimento com os povos da floresta de uma forma sólida, né? Então eles estão tem palestras agora, está tendo uma palestra do IBAN sobre, eu não sei sobre o que exatamente, porque eu estou nessa nossa aqui, eu não vi muito tempo, mas eu achei uma iniciativa muito legal de poder trazer, digamos, para o debate de igual para igual, para a gente poder fazer essas epistemologias, formas de práticas, né, tão diversas que a gente tem aqui no Brasil, dialogarem, aparecerem aí, para a gente poder ocupar
esse contexto aí, né? Pessoal, muito obrigado por tudo, muito obrigado por todos que vieram e que comentaram, e valeu, um grande abraço.